acho a inteligência artificial maravilhosa. Eu falo que ela veio para me dar um suporte. Não vai mudar o que eu faço. Não vai me substituir. Olá, associado. Olá, associada. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Clube do Conhecimento. E hoje nós vamos falar de um assunto que vai além da sala de aula, que vai além dos livros, do quadro, das avaliações, porque ser professor nunca foi somente transmitir conhecimento, vai muito além disso. E para falar sobre essa temática, eu convido a professora Viviane Faleiro, ela que também é coordenadora pedagógica na Estácio de Sá, nossa parceira de longa data. Prazer, Viviane. Prazer, Felipe, tudo bem? Prazer, gente. Eu sou a professora Viviane Faleiro, sou coordenadora, coordenadora dos cursos de Pedagogia e Educação Física na Estácio. Também sou docente de lá, então eu leciono para ambos os cursos e estou aqui para falar um pouco para vocês como é a nossa rotina, o nosso dia a dia e desmistificar algumas coisas que as pessoas não acreditam ou inventam sobre os professores, né? Perfeito, Viviane. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, por estar aqui conosco. E gostaria já de levantar uma bola sobre, de repente, uma questão que noto eu, que fica um pouco invisível ao público, que talvez seja justamente a rotina dos professores. Sim. Que grande parte do trabalho de vocês meio que acontece fora do alcance, não é notado, não é percebido pelo público geral. Eu queria entender, saber de você, quais são os pontos que você entende que você acha que mais impactam na rotina de vocês, professores, e que não são vistas, não são notadas aí pelo público geral, Sim. digamos assim. Bom, vamos lá, Quando a gente fala de professor, todo mundo imagina o professor dentro de uma sala de aula, dando aula, falando sobre tudo, sobre todo o conhecimento que ele tem. E não é bem assim que funciona, no dia a dia do professor. O aluno, ele fica naquela, porque o professor sabe tudo, o professor só vive daquilo, o professor está sempre na sala de aula e, muitas vezes, o que acontece é fora do ambiente da sala de aula, Então, nós temos planejamento de aula, planejamento do semestre, nós temos também o cuidado com o aluno. Muitas vezes o aluno espera acabar a aula para vir conversar conosco, para falar um pouco da vida dele. Então, assim, se você parar para pensar, quantas vezes um professor, ao longo da sua vida, foi algo muito importante para você, Eu tenho professores que eu lembro desde criança o quanto aquilo foi importante para mim. Posso dizer que talvez eles não tenham feito eu virar professora, Porque até então eu nunca pensei em ser professora. Eu queria, sim, dar aula, mas não professora de sala de aula, Tanto que a minha formação em si, eu sou formada em educação física. Então eu dava aula prática. Ao longo da minha trajetória, os professores de educação física foram o que mais me marcaram. E aí, quando você chega numa certa maturidade, você vai para a graduação, eu tive, sim, um professor que notou meu potencial. Esse professor me marcou e até hoje eu falo dele com muito amor e carinho. Ele que viu o potencial que eu tinha para poder dar aula. Então, assim, muitas vezes o aluno, ele não gosta de ser cobrado, ele às vezes não gosta de ser ali, questionado, ele quer às vezes o mais simples. Aí às vezes eu falo, será que esse aluno, ele está preparado para uma graduação? Será que ele já tem maturidade para estar naquela graduação? Porque muitas vezes o professor que cobra, que é aquele que está ali, tentando tirar o melhor dele, é porque ele vê o potencial no aluno que muitas vezes o aluno não vê. E aí ele está perdendo, às vezes, oportunidades que talvez, assim, durante o dia a dia, ele não vai ter. Muitas vezes eu tenho alunos que já trabalham, para poder pagar a graduação, e aí ele quer, às vezes, o mais fácil, só que o mais fácil não tem como, porque, afinal de contas, nós estamos formando futuros profissionais. E, às vezes, ele não entende isso, ele acha que tem que ter, tem que ser tudo mais fácil, mas desde quando a vida é fácil, Então, o professor está ali
tentando mediar situações do dia a dia do aluno, situações, às vezes, eu como coordenadora, situações financeiras, situações emocionais, até mesmo curriculares, que às vezes o aluno ele não vem para falar sobre o que está acontecendo na faculdade em si, mas da vida pessoal. Então, às vezes, eles se sentem assim conosco, o professor, essa abertura. Claro, também, né, posso dizer assim, eu não vou conhecer tudo, né? Não tenho como conhecer tudo. Antigamente, o professor ele era o central, ele sabia de tudo. Hoje em dia, a gente já viu que não tem como. Nós estamos sempre nos aperfeiçoando. Mas esse aluno, ele vem até nós para tentar ali, né, muitas vezes melhorar, muitas vezes falar mal. E assim, eu estou em sala de aula. Alguém, pelo menos, já se sentiu acolhido por mim. Pode ser que para alguns alunos o que eu falo nada acontece, mas para um aluno, ele já se sentiu bem. Então, a nossa vida por trás, né, do lecionar vai muito além. Nós temos os nossos problemas pessoais que temos que tirar da sala de aula para tentar levar o melhor para o aluno. É justamente isso. Eu acho que a gente acaba depositando, às vezes, nos nossos professores um local ali de uma autoridade, mas não simplesmente autoridade, mas também alguém que você tem ali uma confiança, alguém que você pode tá ali, extrair dele um conforto, alguma Sim. palavra que possa te ajudar, algum conselho, buscar. Porque vem nele não só uma autoridade intelectual, mas também alguém que, de repente, tem um conhecimento que ele pode te passar e que, por vezes, foge até da matéria em si que aquele professor Sim. leciona. E aí também eu entendo, me boto, né, nessa posição. Tive muitos professores também que me inspiraram em diversas áreas, não só mesmo na área da minha formação, mas também em outros aspectos da vida. E vejo que também é uma questão uma constante que ela vem mudando cada vez mais. Eu acho que essa questão do professor hoje está como uma figura central não só, como disse, de autoridade intelectual, mas também de ser essa pessoa para dar esse apoio, para dar esse suporte aos alunos. Ele está ficando cada vez maior essa necessidade, dessa responsabilidade, e acaba que gera um impacto justamente para vocês profissionais, porque não necessariamente vocês têm essa habilidade no sentido de acolher, né? Acolher, e não é algo que é realmente um dever do professor, mas que é algo que vocês estão tendo que lidar diariamente, imagino, e de repente é um desafio que hoje já não é mais como antigamente. E aí, até entrando em uma outra pergunta, fugindo um pouco, mas também pegando de gancho, no sentido de que hoje as mudanças elas são muito constantes, tanto para esse lado quanto pelo outro. Mas o que você acha que gerou mais mudanças dentro da educação? Mais a parte da tecnologia, ou mais realmente esse perfil do aluno, ou se há uma correlação entre esses dois? Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer uma linha do tempo, né? Gente, eu sou nova, mas já passei por muita coisa, tá? Vou botar dessa maneira que todo mundo vai entender. A minha geração, você está quase na minha geração, não? Sim, sim. Tá quase. Mas nós passamos por muitas transformações, né? Lá na minha base, o professor era quadro, giz, você copiava o tempo todo. Então, como é que funcionava a aprendizagem? Era repetição, constante repetição, né? Não tinha tecnologia. Computador tinha, mas nem todas as escolas poderiam ter. Tudo um processo, né? Então, se for ver, a cada década vai tendo uma transformação. Então, a minha base foi dessa maneira, passaram-se uns anos, começamos a ter o transfer. Não sei se você conhece um transfer, que era um papel transparente com uma luminária que jogava tudo para uma parede. Sim. E aí, depois, começamos a ter o computador. Então, a tecnologia ela veio aí na crescente. Hoje em dia, nós temos os slides. E aí, o que veio o boom, né? O nosso boom maior?
é a inteligência artificial, que pós-pandemia estourou e hoje em dia todo mundo utiliza a inteligência artificial. Não quer dizer que a minha vida como professora vai acabar, pelo contrário, né? Ele veio como um aliado para, vamos dizer assim, melhorar as minhas aulas, né? Poxa, quando eu me formei, ainda era biblioteca de livro. Se eu quisesse um artigo, eu tinha que ir para a bibliotecária, falar com ela, olha, eu preciso de um artigo tal. Ia demorar uma semana para o artigo chegar. Esse artigo ainda vinha em inglês, nem todo mundo falava inglês, meu inglês é maravilhoso, é tipo Joel Santana, to be para cá, to be para lá, mas funciona muito bem. E eu tinha que traduzir para poder escrever meu TCC. Passados-se 10 anos da minha formação, gente, eu entro no Google, jogo lá, né, os sites que eu preciso e vai ter mais de 10.000 artigos relacionados àquilo que eu quero. E já peço para vir até traduzido. Então, a tecnologia ela veio, sim, para dar um suporte. O problema é, essa nova geração que nós temos, desses alunos, eles são muito imediatistas. Na minha vez, não era imediatista. Eu sou a base da internet de escada. Eu tinha que esperar entrar a internet para poder buscar algo. Hoje em dia, se a internet não funciona com ele, ele fica lá batendo no celular, como se aquilo fosse acelerar o processo da internet. Então, para eles, aí eu vou ter alunos e alunos. Eu tenho aqueles alunos que querem para ontem. E tenho aqueles alunos que, deixa vir. Eles não têm nem a preocupação, talvez, de jogar no Google para tentar descobrir algo. Então, nós temos aí uma tecnologia muito boa, que garanto que vai melhorar muito mais, porque as inteligências elas vêm aí se aperfeiçoando. Infelizmente, eu tenho alunos que não são críticos, que eles não tentam buscar conhecimento. Eles querem o mais fácil. Professora, isso aqui é água? Eu vou falar, é água, mas pode ser cachaça. Professora, tem certeza? Ué, experimenta, vai ver. Como é que ele vai saber se ele não tenta? Ele quer que eu faça o processo para ele. Então, ainda é muito difícil tentar equilibrar isso na balança. Eu tenho alunos que buscam, eu estou dando aula, às vezes ele viu na internet algo que saiu novo, que eu estou aqui falando, cada hora sai uma coisa nova. Às vezes eles perguntam, só que assim, hoje em dia é mais tranquilo. Eu posso falar, olha, isso eu ainda não vi, mas eu vou descobrir, na próxima aula eu trago a informação, né? Tem aluno que não aceita. Ele acha que eu tenho que saber porque eu sou professora, eu tenho que ter o conhecimento geral. Gente, não adianta, né? A gente vive estudando, é o que eu falo. Antigamente, estudava-se, era aquilo, absoluto, acabou. Hoje em dia, eu já vi tanta coisa, né, dentro da minha profissão que já mudou em meses para anos e volta para dias, e eles não entendem. Aí eu falo, nós temos que entender a maturidade de cada aluno. Eu posso falar que eu tenho alunos que já são profissionais, só estão ali estudando, se aperfeiçoando. E tenho outros que ainda têm que ganhar robustez para se tornar um profissional. Isso é muito complexo, eles não entendem. Mas aí é a maturidade, né? Ele sabe que ele precisa para poder se destacar. Todo mundo fala com ele, seja, de repente, não só dentro de sala de aula, mas eu acho que a maior parte das pessoas já falaram para alguém que, olha, utilize as ferramentas, as redes sociais para um maior aperfeiçoamento. Sim. Mas poucas das vezes a gente vai lá e realmente utiliza. A gente tem uma gama legal de informações, de cursos disponibilizados, mas muitas das vezes a gente perde nosso tempo. É muito complexo. Assim, eu na escola, quando eu estava na escola mesmo, né? A minha escola ela era técnico. Eu fiz técnico de informática. Se falar, perguntar para mim se eu lembro alguma coisa, não lembro de nada. Mas eu tinha uma disciplina, eles davam lá contabilidade, davam estatística, mas tinha uma disciplina que se chamava MEP, Metodologia de Ensino Profissional.
Então, a professora, ela ensinava forma de se vestir, forma de construir um currículo, forma de se portar à mesa, forma de você se portar a um público, ensinava tudo para entrar no mercado de trabalho. Infelizmente, isso não existe mais. Então, o aluno ele chega muito cru, ele não sabe, às vezes, como se vestir, não sabe como se portar, não sabe como criar um currículo. E era uma coisa simples, era só uma disciplina mais na sala, na escola, que não afetava em nada. E foi muito gratificante para mim hoje. Então, às vezes, eu na faculdade, eu tento construir algo que eles não tiveram. Maneira de se vestir, maneira de se falar, de se portar. E, às vezes, eles acham que eu estou errada. Entendo, eu ainda acho que eu estou errada, porque eu estou tentando o melhor para eles. Mas, enfim, depois eles se dão um start, assim, eles, não, professora, tá tudo bem e tal. Mas é desconstruir algo que, ao longo dos anos, e vamos colocar, Rio de Janeiro é diferente de São Paulo. Completamente diferente. Rio de Janeiro é uma cidade praiana, então é um jeitinho diferente. Se eu for falar de São Paulo não é praiana, então o foco deles é algo mais profissional. É completamente diferente. Se eu for falar, sei lá, Bahia, que também é outra região praiana, então cada região são aspectos diferentes, culturas diferentes que a gente tem que trabalhar com tudo para tentar melhorar. Essa parte de tecnologia, onde todos os alunos conseguem, né, ter aulas EAD, né? Hoje em dia, depois da pandemia, metade do curso consegue ter uma aula online, o aluno de casa assistindo o conteúdo. Maravilhoso, né? Isso chega para todos. Mas será que chega direito? Muitas vezes, será que o sinal da internet funciona para aquele aluno? Será que ele consegue mexer no site que está ali trabalhando o conteúdo digital? Vai depender da forma que ele foi aprendendo ao longo dos anos. É complexo isso. A tecnologia chegou para ajudar, mas é um processo aí de construção que também vai levar um tempinho aí para todo mundo ficar bem. Eu entendo que não basta o professor, também tem que ter a figura da família. Sim. Dar esse suporte também, porque como você falou, a gente acaba que em alguns pontos o aluno ele não tem um descompromisso, mas porque também os pais também não estão ali acompanhando e dando ali a devida importância que deve ter ali a educação. Veja, a gente já viu milhões de casos onde os professores, mas por que você deu nota baixa para o meu filho? Bom, o seu filho não atingiu o que ele deveria. A nota baixa não foi uma questão pessoal, mas assim, simplesmente porque o seu filho não conseguiu alcançar ali, ter ali o desempenho correspondente ali ao conhecimento prestado e que não é algo que é necessariamente ruim para o filho daquele responsável. É algo que é para ele justamente melhorar, tem pontos que ele precisa desenvolver. Isso tem se tornado um desafio também para vocês? Como é que é lidar também com essa situação? É complexo, isso é muito complexo, né? Antigamente, o professor, ele tinha esse poder, né? Ele dava a nota de acordo com que o aluno ele se desenvolveu ao longo do semestre, ao longo do ano em si, né? Hoje em dia, como é que isso está funcionando? Os alunos acabam jogando a responsabilidade daquela nota ruim para o professor. Lembrando que, nós temos dentro da escola períodos, né? Período bimestre, trimestre, dependendo de cada escola como é que funciona. Na graduação, no ensino superior, são 2 semestres, né? Nós temos 2 semestres. Então, ao longo de cada semestre, o aluno ele tem muitas oportunidades para alcançar a nota e terminar, né? Ser aprovado naquela disciplina. Só que acontece muitas coisas, o aluno muitas vezes não tem disciplina, não tem interesse, para ele ali é como se ele tivesse
Se deu, deu, se não der, ok. Ele acredita, muitas vezes, que ele, não indo à aula, ele vai passar. Só que o professor, ele tem a responsabilidade de ensinar. Ele tem que ensinar, ele tem que instruir o conteúdo. Qual é a responsabilidade do aluno? Chegar no horário, não faltar, né? Se o professor passou um trabalho, passou uma temática, ele entregar o trabalho, entregar a temática. E aquilo ele vai construindo para ser aprovado no final da disciplina. Muitas vezes o aluno ele só quer que passe sem ter o esforço, né? Então, às vezes eu tenho aluno que ele não chega no horário, quando chega, ele está presente fisicamente, mas mentalmente ele não está. Muitas vezes eu estou dando aula e está o aluno assim, ó. Eu estou falando e ele está em Nárnia, não prestando atenção em nada do que eu falo. E aí, depois, no final do semestre, ainda fica indignado pela nota que recebeu. Eu não sou, eu dou todas as disciplinas. Não dou. Eu dou as disciplinas que eu me sinto qualificada para dar. Então, às vezes, são disciplinas que precisam um pouco mais de, vamos dizer, um pouco mais de critério, porque depois eu sou cobrada ao final. Então, se eu sou cobrada ao final, eu vou cobrá-lo ao longo do processo. Não entrega no período, não apresenta o que foi necessário, está ali presente, mas não está presente. Às vezes está com fone de ouvido. A geração que usa fone de ouvido está na sala de aula. Mas está desligado. Quem me garante que está desligado? Quem usa fone de ouvido desligado? Né? Quem me garante? Então, é muito complexo isso. Eles jogam toda a responsabilidade em cima de nós. Eu falo que não é uma questão do professor, é uma questão mais familiar. Poxa, se ele está comigo usando um fone de ouvido e mexendo no celular, dentro de casa, ele faz a mesma coisa, ele reproduz a mesma coisa. E isso não é de agora, isso é uma construção, né? É uma construção. Se na hora lá, a criança pequenininha, não deu limites, não explicou que se ela não estuda, não tira uma nota boa, ou se mesmo que ela não tira nota boa, ela é passada automaticamente, vai chegar um momento que no ensino superior ela vai achar que vai passar automaticamente. Independente se é uma instituição pública ou uma instituição particular, na mente dela vai passar. Infelizmente, as escolas não preparam o aluno para o ensino superior. O aluno chega completamente cru. O aluno ele tem conhecimento de tudo, mas não tem a responsabilidade que tem dentro de um ensino superior. E é muito complexo. Hoje em dia, eu posso falar por mim, a minha família me criou de uma forma um pouco mais rígida, porque talvez a minha mãe não precisou trabalhar, ela ficou mais dentro de casa. Meu pai trabalhava, mas depois o meu pai se aposentou. Hoje em dia as famílias, elas não estão ali o tempo todo presente com a criança. Então, a criança não tem como, muitas vezes, sendo preparada para essas dificuldades que vão ser, né, ao longo da sua vida. Falo por mim, eu sou mãe, minha filha, ela fica em escola integral, porque, gente, minha rotina é de manhã, tarde e noite, dando aula. Então, quando eu chego à noite, eu não consigo parar para ensinar ela. Tudo que eu aprendi para ensinar ela está totalmente diferente. Então, ela tem que aproveitar dentro da escola. Mas eu já ensino para ela. Se você não estudar, você vai tirar nota ruim. Se tirar nota ruim, você não passa. Você tem uma consequência. Teus amigos vão passar e você fica. Mas eu tento ser dessa forma. Mas tem pais que não conseguem. Né? Aí vem outras questões, eu não estou presente, então meu momento eu não vou ficar brigando com ele, não vou ficar cobrando no momento que eu tenho ali de paz. Então, é muito complexo isso para nós professores. É uma realidade que ainda não está igualada. Professora, muito se fala da saúde mental dos estudantes, um assunto que tem gerado muitas discussões, mas eu confesso que eu pouco vejo falar da saúde mental justamente dos professores. E aí,
confesso que, de repente, eu acho que eu nunca nem vi nas redes sociais alguém falar sobre. É sempre o lado do estudante, é o lado daquele que está do outro lado desse processo de aprendizagem. E eu queria entender de você o que você acha que mais tem afetado para o lado do professor, o que mais afeta ali a saúde mental do professor, porque isso, obviamente, gera impactos também no processo de aprendizagem para o aluno, mas é o que talvez a gente menos ouça falar aí dentro dessa temática. Vamos falar que, assim, as pessoas romantizam muito o professor, né? Que o professor, ele não tem problema. O professor está sempre de bem com a vida, o professor, ele está ali e esquecem realmente, esquece muito da nossa saúde mental. De vez em quando eu me pego com o olho tremendo, né? Ainda mais quando faz umas perguntas assim no meio da sala de aula, meu olho treme muito. Aí eu falo, opa, tá dando tilt aqui. Ainda mais final de período. Final de período, olha, é maravilhoso para dar uns tilts. Mas o que acontece, né? O aluno, né? A gente tenta focar muito no aluno. E aí a gente acaba esquecendo de nós. O professor, ele tem uma romantização que o foco principal é o aluno. Eu tenho que ensinar, eu tenho que estar lá, eu tenho que cuidar, e acaba que muitas vezes ele esquece dele. Esquece completamente. Às vezes o professor ele não se dá o luxo de ficar doente. Você imagina, se eu fico doente hoje, quem vai entrar no meu lugar? É o que a gente pensa. Ainda mais assim, final de período. Final de período tem muitas entregas de trabalho, tem muitas provas, o aluno está ali. Então, eu não posso, às vezes, ficar doente porque eu tenho que corrigir o trabalho do aluno, eu tenho que gerar a prova do aluno. E aí nós vamos nos perdendo. Vamos nos perdendo. A nossa rotina, ela é muito, posso dizer assim, inconstante, né? Nós sabemos que damos aula, nós temos o nosso dia a dia de dar aula, nós temos o horário para sair e, às vezes, muitas vezes, não temos o horário para chegar, porque, às vezes, a gente sai de uma aula, emenda numa outra e acaba que a gente fica ali o dia todo em função daquilo. Se for perceber, muitas vezes o professor está acima do peso, o professor está cheio de problemas, né? Vamos dizer, problemas de saúde mesmo, não saúde mental, mas saúde física, porque não dorme direito. Você vê uma rotina de um professor, de uma professora, sai cedo, às vezes não tem carro, pega a condução, até não chegar no trabalho, chega no trabalho, dá aula, às vezes sai correndo, vai buscar o filho na escola, o filho da escola vai ajeitar a vida do filho, volta, aí volta para dar aula. É uma loucura. E às vezes, né, chega em casa, ao invés de dormir cedo, o que vai fazer? Terminar o planejamento da aula dele, do período que ele está fazendo. Muitas vezes está estudando, que a gente não para de estudar, né? A gente está toda hora fazendo uma pós, fazendo um curso, uma outra graduação. A gente não para. Então, acaba, muitas vezes, nos perdendo. Isso é muito complexo. Algumas instituições acolhem, sim, tentam manter ali um ambiente tranquilo para o professor, tenta ajudar o professor da melhor maneira possível, incentivando o estudo, incentivando também buscar um apoio psicológico para algumas situações, mas ainda é muito complexo. Outro dia eu estava vendo no próprio Instagram um professor em câncer terminal corrigindo prova dos alunos, porque ele não podia parar. Mas no momento que ele para, acabou. Vai ter alguém que vai corrigir aquela prova para ele. O problema, às vezes, está em nós, que a gente acha que é super-herói, vai abraçar a causa e vai transformar o mundo sem, muitas vezes, cuidar de nós mesmos. Esse que é o maior processo. Mas isso é um processo acultural e para desconstruir isso é muito complexo. É devagar. Tem que ser ali de pouquinho em pouquinho, falar muito sobre isso. Tenho muitos colegas com burnout, muitos colegas depressivos, com ansiedade, que acham que não, tá tudo bem, vai passar, e não passa, né?
Que eu acho que é um pouco do que você falou, dessa questão, não digo nem de achar que é super-herói, de que nada vai acontecer, mas ter esse poder de transformar, ter essa intenção realmente de ser um instrumento de transformação Sim. social. Só que é isso, você acaba se esquecendo de si e aí ocasiona, né, algumas doenças, como você falou. Acho que a ansiedade aí é o mal do século, mas às vezes o professor ele acaba, assim, tô pontuando também na minha visão, né, do meu achismo, entendendo que a profissão dele, ela, como envolve muitas outras pessoas e realmente essa transformação social, ela acha que isso se sobrepõe até às vezes à saúde dele. E aí eu acho que é onde mora aí a necessidade de ter esse equilíbrio, de ter um acompanhamento psicológico. Eu falo por mim. E só consigo cuidar de mim nas férias. As férias que era para eu estar me divertindo é o momento que eu vou no médico, é o momento que eu vou fazer os exames, porque a gente fica na função de dar aula, a gente vive em função disso. Então, é muito complexo. Falei final de período, né? Final de período é um desgaste muito grande para o professor. Eu fiquei recorrente com sinusite. Agora, tomando remédio para tentar melhorar. Porque nesse momento que estou mais tranquila, estou de férias. Mas é isso. Falo a maioria dos professores. Acho que, assim, é um ou outro que... fiquei doente. Vou pegar meu atestado porque eu preciso. É um ou outro, é pontual. A maioria realmente vai ali com a maré até acabar o período para poder se cuidar e mesmo assim se cuida superficial. Acaba que muita gente romantiza, mas eu acho que só o professor entende ali o porquê dele fazer aquilo e vai muito disso, daquele intuito genuíno de você tá ali correspondendo à sua profissão, né? Que vai muito além de simplesmente... Acho que o professor, e por isso que eu acho que deve haver ainda uma maior valorização ao professor, porque justamente ele não é o empregado. Eu vejo muito disso. Ele é muito mais o lado não só profissional, mas o lado desse cuidado também humano e cuidado com a entrega que ele tem, que é algo que é bastante importante para a sociedade. Só que nem sempre, infelizmente, a sociedade corresponde a isso com a valorização devida, nem salarial ou então realmente de reconhecimento, né? Isso é complexo. É complexo. Assim, a gente traz aqui, obviamente, para levantar essas questões, essas pautas, para justamente a gente tentar trazer esse reconhecimento para os profissionais da educação como um todo. E aí eu queria até entender e trazer uma pergunta já final para ti, no sentido de como você enxerga a educação daqui aos próximos anos, não só a educação, mas também o profissional, de quais são, né, as competências que ele vai precisar ter, não só competências técnicas, mas também competências pessoais mesmo, para lidar também com todas essas adversidades, com todas essas questões que a gente veio a falar aqui nesse nosso bate-papo. O professor, ele não tem como ele parar de estudar. Se a gente para de estudar, praticamente nós vamos ficar para trás. Então, posso dizer que o futuro vai ser um profissional que vai se manter atualizado constantemente. Claro que nós teremos muitas mudanças, se for entender ao longo dos processos dos anos, teve muita, mas você imagina aí a quantidade de inclusão. Nós hoje em dia nós temos muitos alunos estudando o que você não via antes. Nós já temos alunos na graduação que são deficientes físicos, deficientes intelectuais, estudando. Então, isso vai melhorar. O professor, eu acredito que com esse grau de conhecimento, ele se especializando, ele vai conseguir atender esse público, que antigamente não era tão atendido. Então, já é uma abertura maior para a educação. Claro que
Isso é um processo, não é rápido, ele vem ao longo do tempo, talvez daqui a 10 anos esteja muito melhor do que hoje, mas isso tem que ser um processo diário para essa construção acontecer. Não é algo pontual. Aconteceu hoje, daqui a 6 meses vai acontecer de novo, porque isso se perde ao longo do processo. Acredito, sim, que nós, professores, como a gente consegue transformar, bem ou mal, né? Transformar ali o aluno, que seja um aluno que busque conhecimento o tempo todo, que tenha um senso crítico, porque quanto mais nós temos ali conhecimento, mais críticos nós ficamos, né? Você vê assim, a criança, ela não é tão questionadora, porque ela está ali absorvendo, né? Ela vai tendo conhecimento, ela vai questionando, por que isso? Mas por que isso? E acaba que quando a gente fica adulto, acho que por uma preguiça, a gente perde, né, a essência do porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que não? Mas por que sim? Tem que buscar. Então, cabe nós, professores, mantermos isso com o aluno, fazer com que ele seja mais crítico, que ele tenha ali como resolver problemas do dia a dia, para transformar, né, para ele ter a sua profissão, que ela seja transformadora, né? Nós nos formamos, nós temos muitos iguais a nós, mas eu tenho que me destacar em alguma coisa. Como é que eu me destaco? Estudando. Estudando, buscando conhecimento. Então, para eu me destacar, eu tenho que ser crítica, eu tenho que ser ali aquela pessoa, né, querendo conhecimento, buscando conhecimento. Porque se eu paro, eu sou igual a todo mundo. É o que eu falo para os meus alunos. O que me difere deles é que eu já sou formada há mais tempo e vivo em busca de bastante conhecimento. Mas, na hora que eles se formam, eles são iguais a mim. São professores de educação física ou são pedagogos. O que vai diferir? É ali um curso, uma atualização profissional. Isso que vai dar a diferença entre eu e eles. Então, se eu fico estagnada, eu não vou ter ali como crescer, como expandir, ou até mesmo melhorar situações que, né, vamos dizer assim, a criança ela veio absorvendo, virou um jovem, virou um adulto, depois que você estuda, vai buscando, fala assim, mas por que eu me prendi a isso? Não é só o conhecimento da área que eu estou me formando, mas um conhecimento geral. Então, sempre buscar melhorar, se aperfeiçoar, para se tornar algo melhor. Buscar realmente, acho que, como você disse bem, é o senso crítico. Acho que quanto mais a gente buscar conhecimento, mais a gente vai ter aí essa noção crítica e para exatamente questionar e para melhorar os cenários aí à nossa volta. Se o aluno não questiona, parece que eu estou dando palestra. Eu estou dando aula, eu estou dando palestra. Porque eu estou lá, eu falo, ninguém me questiona, eu estou ali palestrando. Então, tem que ser crítico mesmo, tem que buscar sempre o melhor para si. Perfeito. Viviane, antes da gente encerrar, gostaria que você deixasse aí uma palavra final. Todos aí que buscam na educação, os profissionais de educação, que buscam essa via de transformação social, uma palavra seja aí de valorização, de reconhecimento a esses profissionais, a você também, e também para quem acredita aí que realmente a educação ela é essa ferramenta de transformação que a gente deve estar cada vez mais se empenhando para tornar cenários melhores aí aos profissionais que atuam diretamente com ela. Bom, primeiro vou agradecer a todos, né? Todos os professores. Vamos começar com os professores, porque somos nós, professores, que levamos o conhecimento e nós sabemos muito bem, dentro de uma sala de aula, o quanto é complexo levar conhecimento, né? Ainda mais hoje em dia, que a tecnologia, às vezes, ajuda e atrapalha, né? O celular ajuda e atrapalha. Vamos dizer, o ambiente externo ajuda e atrapalha. Então,
a nossa vida de ensinar, de lecionar, é muito complexa. Então, tem um processo ali diário que tentamos levar com muito amor, né? Eu falo que a gente romantiza mesmo, e é lindo. Eu sou apaixonada pela minha profissão, que eu me formei em educação física e a pedagogia, amo lecionar, por isso que eu estou na graduação dando aula. Mesmo com problemas pessoais, eu tento sempre levar o melhor de mim para o meu aluno. Então, agradeço muito a vocês, que se não fosse vocês, eu não estaria hoje aqui, né? Agora, fora de lecionar, eles vão se tornar profissionais. Profissionais é aqueles que escolheram a profissão, né? Eu escolhi a profissão de educação física. Então, eu amo a educação física, eu amo a pedagogia, me formei também em fisioterapia, só para entender, amo a fisioterapia. Então, eu brigo todo dia pela minha profissão. Então, é esses alunos, né, que vão se formar em alguma coisa, que eles briguem por aquilo que eles amam. Porque se não vão brigar por aquilo que eles amam, quem vai brigar por eles? Não tem quem brigar. Então, a profissão ela se perde. Fica só ali, mais um. Educar, a gente educa para transformar. Mas a gente não educa só para transformar no conhecimento. A gente tem que também transformar os valores. Os valores que são nossos. Que eles não podem ser perdidos assim por pequenas situações. Que muitas vezes a pessoa esquece ou finge que não vê por mero detalhe ou mera fraqueza. Então, obrigada por isso, por todos. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do Clube do Conhecimento. Queria agradecer você que esteve conosco até aqui. Eu espero que essa edição ela possa ter sido uma forma da gente poder tratar justamente com outros olhos aí os profissionais da área da educação. Eu acredito que todo mundo entende de que a educação é algo importante, é uma ferramenta de transformação social, só que por muitas das vezes a gente não entende ali a vivência de quem está realmente na linha de frente, e espero que esse episódio ele possa ter trago aí um pouco dessa vivência para vocês e para que a gente tenha cada vez mais noção do que vem passar esse profissional, para que a gente possa valorizá-lo e dar o reconhecimento devido. Te agradeço, Viviane, mais uma vez pela presença e pelo nosso bate-papo, e ficamos aqui com mais uma edição do Clube do Conhecimento. Até a próxima, pessoal. Obrigada.